terminou a fase de grupos do maior mundial já realizado a nível da história de todas as Copas do Mundo. 48 seleções e 104 jogos que serão disputados até o dia 19 de julho. Caras, sinceramente falando, e nós gostaríamos de saber a sua opinião, este Mundial de fato tem sido um Mundial de muitas surpresas. Seleções grandes que, em termos teóricos, deveriam carburar praticamente as seleções pequenas, estão a enfrentar grandes dificuldades a ultrapassar esses empecilhos aí que em teoria poderiam ser passados com muita facilidade, provando mais uma vez aqui do porquê é que o futebol é o desporto rei. Este Mundial também de 2026 é o Mundial da quebra de recordes, cara. Está a ser insano e principalmente na disputa dos artilheiros desta edição da Copa do Mundo. E como não poderia deixar de ser, Lionel Messi está a dominar o ranking dos maiores goleadores, isto ainda só na fase de grupos. 6 golos para o argentino e na lista dos que vêm a seguir a Lionel Messi com 4 golos e outros com 3. Temos, por exemplo, o jogador Kylian Mbappé, temos o jogador Dembélé, temos Harry Kane, temos Erling Haaland e muitos outros jogadores. Também compartilhe conosco aqui a sua experiência relativamente ao número de jogadores que também fazem parte da tabela da lista dos maiores artilheiros desta edição da Copa do Mundo. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Ochoa são os únicos jogadores na história com 6 participações em Copas do Mundo, provando mais uma vez aqui a vitalidade que estes jogadores vêm carregando ao longo de muito tempo. Claro que aqui alguns vão poder dizer não, os caras começaram muito cedo. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, que estreou, se a memória não me falha, e nos corrija se nós estivermos errados, com 17 anos de idade, o Messi com 19 ou 18 anos. Mas o começar cedo, começar tarde não justifica lá muita coisa, porque também sabe-se de muitos jogadores que também começaram muito cedo. Neymar, por exemplo, o craque da seleção do Brasil, esta 4ª participação dele em mundiais foi levado praticamente às costas. E como eu sou africano, eu sou angolano, não vou poder deixar de falar daquilo que as seleções do continente africano têm feito neste Mundial. Caras, simplesmente o continente africano teve 10 vagas nesta edição da Copa do Mundo e nesta fase de grupos apenas uma seleção africana que não conseguiu se apurar para os 16 avos. Infelizmente a seleção da Tunísia não conseguiu sequer empatar um único jogo. 3 jogos, 3 derrotas, eliminado de forma vergonhosa, mas felizmente para o continente africano, das 10 seleções que estão a representá-lo, 9 se apuraram para os 16 avos e muitas das quais, não poucas, foram como segundas classificadas em seus respectivos grupos, nomeadamente Cabo Verde. Cara, vamos falar aqui de Cabo Verde. O guarda-rede Vozinha, a seleção do Cabo Verde, sendo a sua primeira participação, está na boca do mundo do futebol. Os cabo-verdianos, pura e simplesmente, 3 empates, fruto de 3 empates, Cabo Verde conseguiu se qualificar para a próxima fase. E não foram com seleções pequenas. Temos, por exemplo, a seleção da Espanha, que foi o primeiro jogo que Cabo Verde teve, foi com a seleção espanhola, uma das campeãs do campeonato europeu e finalista da Liga das Nações. A seleção da Espanha tem jogadores vibrantes, como por exemplo o próprio Lamine Yamal, jogador do Barcelona, Pedri, Rodri, jogador do City, não conseguiram fazer frente ou ultrapassar a barreira intransponível que é o guarda-redes Vozinha, que lhe granjeou milhões de seguidores na sua conta oficial do Instagram. Cabo Verde, sinceramente falando, de todas as seleções do continente africano, é a seleção que mais tem dado o que falar. Empatou com o Uruguai. Que jogo! Se você assistiu o jogo de Cabo Verde do Uruguai, com certeza o seu coração ficou tipo, pô, esses caras são malucos. E com tão poucos recursos, o surpreendente na seleção do Cabo Verde é esse, porque nós temos ouvido de alguns atletas que não, os nossos países, condições, Cabo Verde não tem praticamente nada. O que esses jogadores cabo-verdianos estão a fazer nesta sua primeira participação na Copa do Mundo é surpreendente. Parece que eles têm jogado com a alma e levando sobre si o peso de uma nação. De fato, têm representado muito bem o continente africano, sendo a sua primeira participação do grupo mais difícil que, em teoria, cogitava-se
que a Espanha e o Uruguai tivessem passado. Infelizmente, Cabo Verde deixou cair por terra uma das seleções mais fortes do continente sul-americano, que é o Uruguai. Empatou 2-2 e o Uruguai, infelizmente, no último jogo contra a Espanha, acabou por perder. Parabéns ao Cabo Verde. Marrocos, porra. Marrocos é basicamente a seleção. A seleção que não tem mais muito o que falar. Esta participação dela só tem consolidado aquilo que Marrocos fez na edição passada. Marrocos empatou com o Brasil, terminou no segundo lugar no grupo deles com os mesmos números de pontos que a seleção do Brasil. Infelizmente só não foi a primeira na cabeça de lista do seu grupo, muito em função de número de golos. 9 seleções: Congo, Argélia, Costa do Marfim, Egito, Marrocos, Cabo Verde, Gana, Senegal e África do Sul. São essas 9 seleções do continente africano que conseguiram transitar para a próxima fase da Copa do Mundo. E olha, outra dor de cabeça que aqui Cabo Verde vai ter que ultrapassar é a seleção da Argentina. Porque a seleção sabe qual será o seu próximo adversário na próxima fase, porque, sinceramente, agora o Mundial acabou de começar. Agora quem perdeu vai para casa. O que é que Cabo Verde fará contra a seleção da Argentina? Será que os deuses do futebol, os ancestrais africanos, vão continuar a acompanhar a seleção do Cabo Verde e conseguir ultrapassar aquela que é a atual campeã do mundo, a seleção da Argentina? Compartilhe conosco aqui nos comentários o que é que você acha que a seleção de Cabo Verde vai conseguir fazer contra a seleção da Argentina, a número 1 no ranking da FIFA. Será que vai conseguir passar? A seleção da Argentina vai humilhar a seleção do Cabo Verde? Qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários da Mundo 360 Graus. E nós falamos aqui acerca de recordes e pura e simplesmente frisamos a questão do próprio Lionel Messi. Melhor marcador da história de todas as Copas. O jogador que tem 7 golos consecutivos em mundiais, assim de forma seguida. O atual artilheiro dessa competição com 6 golos. E vamos falar de Cristiano Ronaldo. Infelizmente o jogo de Portugal... o seu último jogo contra a Colômbia, a Colômbia só não trucidou o próprio Portugal, porque se calhar os deuses do futebol estiveram com Cristiano Ronaldo. Colômbia jogou muito. Cristiano Ronaldo tem um recorde de ser o jogador mais velho a marcar em mundiais. Ronaldo e Messi, eu não sei se neste Mundial aqui coloca-se também em causa nessa disputa. O que o Messi está a fazer nessa edição da Copa do Mundo é um monstro. E você que é brasileiro está nos assistir, o que é que você achou da participação da seleção do seu país nesta edição da Copa do Mundo, principalmente com relação a Marrocos? Você acha coerente Ancelotti ter trazido Neymar para esta edição da Copa do Mundo? Neymar até neste exato momento, Neymar ainda não conseguiu fazer nada. O que é que você tem achado da prestação do jogador Vinícius Júnior, Rafinha e muitos outros jogadores da seleção do seu país? Você que é brasileiro, compartilhe conosco aqui nos comentários. Esse com certeza, tem sido com certeza o Mundial de muitos golos. A Alemanha, como já foi de hábito, goleou muitos golos que esta fase de grupo já nos proporcionou. Infelizmente chegou a altura de começar a se limar e se colocar cada coisa no seu devido lugar. Terminou a fase de grupo, estamos nos 16 avos com 32 seleções que vão disputar estes 16 avos desta atual edição da Copa do Mundo. Compartilhe conosco quais seleções é que vocês acham que vão passar para a próxima fase. A seleção da Argentina, vocês acham que Portugal, em função do jogo que tem apresentado, pode também ser colocado na lista como uma das favoritas a erguer o tão almejado troféu que todo e qualquer jogador de futebol sonha conquistar, porque é o ápice? Dredd, não existe Champions League, não existe outro título a nível de equipes que supera o Mundial de Seleções. Então esse é o Mundo 360 Graus, atacando todos os ângulos. Dessa vez nós trouxemos para você aquilo que foi basicamente em resenha
à fase de grupos do Mundial FIFA 2026. Compartilhe conosco a sua experiência, se inscreva aqui nesse canal se você é um amante de futebol, se você é um fã de Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar e, infelizmente, esta edição da Copa do Mundo é o Mundial do adeus. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Modric e muitos outros jogadores, infelizmente, vão dizer adeus, vão pendurar as chuteiras, pelo menos no que mundiais diz respeito. Se inscreva nesse canal, muito obrigado por nos assistirem, tchau, valeu!